Olá, meu nome é Yara Luísa Chamuna Dawa e estou aqui para fazer a parte 2 do vídeo com o tema Encontro com os Mestres. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o perigo que é não encontrar com o Mestre. Sempre que a gente tem o contato com o Mestre, mesmo que em algum nível da nossa mente humana haja a dúvida que o Mestre é realmente um Mestre, enquanto a gente não tiver o contato pessoal com o Mestre, a gente nunca, vai deixar de ter essa dúvida. Porque nós vamos manter aquele distanciamento que eu falei no primeiro vídeo, que a princípio é um distanciamento conceitual e até mesmo cultural, A gente perpetua esse distanciamento pela não aproximação presencial ou fisicalizada com aquele que a nossa alma escolheu para ser o nosso professor e o nosso mestre, o nosso guia dentro da nossa jornada de ascensão. E isso acontece porque isso é um perigo, Esse perigo ele acontece porque nesse distanciamento a gente vai nos percebendo cada vez mais distantes, não só daquele que é o mestre, mas do nosso próprio mestre interno, porque em algum ponto da nossa mente a gente acredita que a gente não vai conseguir ter acesso ou ter contato com o próprio mestre interno. Então essa distância entre o mestre que está servindo como guia para a nossa jornada e o nosso mestre interno, é a mesma. É como se fosse a mesma distância. Quanto mais distante do mestre que nós escolhemos, encarnado para ser o nosso guia, mais distantes nós estamos do nosso próprio mestre interno. E isso eu pude experienciar numa vivência pessoal, em uma fase da minha vida em que eu citei anteriormente, no vídeo anterior, em que eu participei de uma outra escola de ensinos gnósticos, onde havia essa distância entre nós, estudantes iniciados, e o mestre, que era o diretor, e professor e administrador da escola. E o que causou, não só em mim, mas nos estudantes que estavam ao meu lado, esse distanciamento foi essa percepção de que a iluminação, a ascensão, a maestria e toda a sabedoria, o ensinamento, ele é distante de nós, ele não pertence ao ser humano, ele não é possível, ele é difícil, ele é inacessível. Então, todo esse distanciamento, entre nós e o mestre acontece reforça essa questão da inacessibilidade do conhecimento e da nossa própria maestria interna. E vai chegar um momento que para as pessoas permanecerem próxima, seguindo, acompanhando o ensinamento daquele mestre, ou ela vai se tornar um fanático dos ensinamentos ou da personalidade daquele mestre, ou ela vai se afastar
achando que tudo aquilo foi uma grande confusão, um grande engodo, uma grande mentira. Porque ela, por si própria, não conseguiu tirar as próprias conclusões de que se aquele que se dizia mestre era de fato um mestre ou não. Porque nós mesmos escolhemos manter esse distanciamento. No meu caso, eu não tive a oportunidade, né, de me aproximar, na época, né, do mestre que era o diretor da escola. Mas se eu tivesse tido a oportunidade, eu gostaria de ter aproximado para poder tirar as minhas próprias conclusões, se de fato ele era um mestre ou não. E eu tenho certeza que ele, sendo um mestre, ele não importaria com essa dúvida e não temeria, né, essa dúvida ou esse questionamento, porque não é isso que importa para o mestre, né? Se as pessoas acreditam nele ou não, porque ele é apenas o mestre, ele apenas é. Né? Mas para o estudante, para o iniciado, isso é muito importante, porque ele vai tirar as próprias conclusões e vai, a partir daí, então, escolher, continuar seguindo, né, os ensinamentos e as orientações daquele mestre que ela escolheu, ou de outro mestre, ou de nenhum mestre. Né? Mas a escolha sempre é da pessoa, de nós, né, os indivíduos que estamos nessa jornada da ascensão. Mas cada um tem que escolher e tomar a sua própria decisão, porque senão o mestre sempre vai ser aquele distante de nós, separado de nós, seja por uma hierarquia dentro de uma escola, seja através de uma tela de vídeo no YouTube, seja através de um livro, seja através de uma distância geográfica, seja através de qualquer meio, né, que a gente coloque como distanciamento entre nós e o mestre. Lembrando e repetindo que esse distanciamento é o mesmo distanciamento que nós colocamos entre nós e o nosso próprio mestre interno. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Viu Omni Home. Muito obrigada.